fica mandando essas coisas para mim no seu. Entra com o meu Zoom. Eu falei. A câmera que manda. Foi o link aí? Meu Deus do céu, olha o meu olho. Tô muito vesga. Tô vesga. Olha lá para você ver, vê se você não vê. Ou será que foi a maquiagem que eu fiz errada? Sim, entra e tira o som. Agora, olha se eu tô vesga. Será que foi a maquiagem? Eu acho que foi a maquiagem mesmo. Não é possível que eu tô vesga desse jeito. Olha aqui pra mim. Esse tá mais fechado, esse tá mais aberto. Peraí. É. É isso. Não é? Não tá? Mas eu acho que é a maquiagem. Acho que eu errei aqui, ó. O contorno ficou mais fino. Gente, com uma. Olha isso, é isso mesmo, ó. Olha, ó, já melhorou, ó. Hum? Ninguém? Você tá como? Foi ótimo, minha irmã. Nossa, minha mãe quer que vai buscar pra ela o aparelho de respiração. Ai, ai, que ela faz tudo pra gente. Oiê, tudo bem? Olá. Gente, primeiro, mil perdões. E aí eu queria até deixar pré-agendado o horário. Tira o som aí, Ricardo. Já tirei. Tá. Atirou? Mas pra gente foi Não, bem, tá dando eco. porque a gente estava super corrida de manhã. Não, tem que tirar o som do seu, eu não quero ouvir minha voz. Primeiro eu vou pedir desculpa, porque, e aí é isso que eu vou pedir, gente. Vamos deixar, eu já queria deixar pré-agendado, que nesses primeiros meses a gente vai ter toda semana pelo menos 40 minutos. Depois a gente vira a cada 15 dias. Mas a gente deixar pré-agendado esse horário, porque se eu atraso. E aí eu atrasei porque a escola até, da sabe, atrasou 1 hora e meia. E aí, a hora que a gente ainda estava na reunião, era para entrar com vocês. Então, se atrasa uma reunião, atrasa a agenda inteira. Então, eu vou pedir desculpa, mas aí depois dessa, eu falei, Ricardo, a gente vai deixar tudo pré-agendado e avisar. Gente, não podemos atrasar, que senão, se eu atraso atrasa todo mundo, né? E nesse caso aconteceu isso. Atrasou todo mundo, porque eles atrasaram. Primeiro era às 10, marcaram às 11, chegaram às 11h25. Não acredito, ainda bem que eu fui atrás, porque senão tinha perdido o dia hoje também. Então, me desculpem, tá? Imagina, Qual tá tudo dia é bom para certo. vocês? E para a gente já deixar pré-agendado. Vocês preferem de manhã ou depois do almoço? Ah, eu prefiro de manhã, eu acho que terça é um dia ok. Ótimo. Terça eu tenho às 11 horas. Não, das 10 às 11. Fica ruim das 9 às 10? Não, tá bom. Não? Então, a gente já deixa aqui toda terça, das 9 às 10. Aí eu já vou entrar, menos essa terça. Porque essa terça a gente tem um café com o Sindicomércio, tá marcado 3 semanas, 3 meses. Eles marcaram no final do ano passado. Eu achei que nem existia mais esse café. E aí, Nossa, só essa terça, mas eu até terça eu tenho com a escola, inclusive. E aí eu não marco nada de manhã. Mas aí a gente já tá. deixa, essa semana a gente vai aí fazer a devolutiva para o Gabriel. Aí a gente faz a nossa presencial. Só vou confirmar o dia da Beleza. devolutiva da pesquisa. E aí, ficaram ansiosos com a pesquisa ou não? Acabei ainda de responder, não consegui responder a autoavaliativa, preciso responder ainda hoje. Eu vi. Estou vendo os nomes que não estão lá. Tá aberto no meu computador, eu não consegui terminar, mas tudo bem. É difícil, Então, a tá? próxima reunião nossa vai ser dia 25, uma Isso. Aí a terça. gente já vai mandar o link para vocês. A gente já deixa dia vinte e Beleza. cinco, depois o outro dia, já deixa programado tudo. E aí, Tá. assim, nessas, como são semanalmente, uma semana vai estar eu e o Ricardo, a outra pode ser só eu ou só o Ricardo, a gente vai intercalando, tá? Mas é legal a gente já deixar Perfeito. pré-agendado para não acontecer o que aconteceu essa semana, então eu vou pedir desculpa para vocês, prometo que não vai ocorrer novamente. Imagina. E aí até já entrando na questão da agência do tráfego, qual que é a ideia?
A gente fechou o ponto com vocês, para o Gabriel. Vamos organizar aqui. E aí a gente vai entrando pontualmente. Vamos fazer uma reunião com o tráfego, aí a gente arruma um outro horário e faz. Mas para nossa, ser nossa mesmo, porque senão a gente não vai conseguir evoluir no nosso processo de estruturação do marketing, tá? Então, a gente vai tá sentindo que precisa com a agência. A gente faz, não tem problema nenhum. Vamos fazer uma com o tráfego todo mundo junto? Vamos, faz parte, tem que fazer. Mas aí nessa daqui nossa de terça, a gente deixa só a gente aqui para realmente conseguir evoluir aí no processo, tá? Que senão, aí um dia a gente entra, daí a agência entra, aí fala, aí volta, desvolta, aí fala, pô, uma hora podia ter sido mais. Então, assim, a gente faz outra, porque se for ruim, menos mal, mas a nossa a gente garante aqui o processo, tá bom? Belezinha. Eu não... Quem que tá aí atrás? Que eu não vi a carinha dela ainda, não sei quem é. É? Pode ir. Prazer, Sabrina. Bruna. Bruna, não estava ouvindo. Mas a Bruna é nova? Isso, a Bruna é a nossa nova consultora do e-commerce, então ela vai ficar responsável. Ela vai ficar responsável por chamar os carrinhos abandonados, ajudar também na parte de ação de marketing, auxiliar nessa parte de e-mail, vai ser ótimo. Ai, Já está sendo, de verdade. excelente. Bruna, seja bem-vinda. E aí, Gabriel, tudo bem? E aí eu estava agora no qual estava pedindo desculpa pelo atraso, tá, Gabriel? Eu falei para ela, a gente já deixou pré-agendada agora, durante o mês, porque se o cliente atrasa uma reunião, eu atraso o resto. E hoje era um dia que eu tinha uma agenda em cima da outra. E o cliente atrasou 1 hora e meia, atrasou tudo. E aí agora eu estava numa reunião com o pessoal da BW. Vocês mudaram ele? Eles não? Continuam com eles? Não, Não o quê? Não mudou, não continua? não mudamos, continuamos com eles. Legal. Então tá. Tava fazendo uma live com eles e deu certo a live com o Pedro, né, Gabriel? Deu um podcast, ficou legal. Saiu Foi. tanta ideia depois desse podcast. Que A gente já legal. vai criar o Lapidando Diamante. Vai criar o quê? A gente já vai criar um podcast também. Já está no papel. Já ouvi aí, diamante, né? Lapidando diamante? É, Legal. Eu só pensa, ó, deixa eu só falar, tem uma pessoa aqui em Limeira, inclusive, que ela lança vários cursos online na área de vendas, marketing também, então um pouco. Ela é até colega minha, até virei amiga dela, que não é a mesma coisa que a gente faz. Mas eu acho que o programa dela se chama Lapidando Diamantes. Só dá uma olhadinha para não parecer que vocês estão copiando, porque ela é daqui de Limeira, chama Andresa Leite. Deixa eu ver, eu vi ontem isso. Então, só para não, sabe, não falar, nossa, quer ver? E ela é bem famosa aqui em Limeira. Andresa. é a esposa do Ângelo? Não sei. Do carvão ao diamante. Então é diferente. Maratona do carvão ao diamante. Quase. É mais para empreendedoras, micro, né? Empreendedoras que ainda estão começando. Então o foco dela é mais esse, é mais pegar a pessoa e transformar, tal. Mas assim, é só para Mora evitar. na sua rua? Só tem ela. Ela mora na tua E rua? a Silvia também do uniforme. Ela é vizinha do Gabriel, ele falou. Então piorou, gente. Ela vai falar que você copiou. Por mais que a gente faça na boa intenção, essas coisas. E aí, então assim. Mas beleza, mas eu adorei. Eu acho que é isso mesmo. Ou a gente pode chamar. Eu iria até, como não vende diamante aí, pensar em alguma coisa pedra bruta. Não sei, vamos pular aí. Dá para a gente ir pensando em várias coisas. Mas eu adoro. Eu acho que. Amor, tira, melhor você sair daí e ficar só aqui. Lapidando Pedra Bruta. Eu acho que dá para pensar em muita coisa legal. E aí a única coisa tá bom, vamos fazer o podcast. Qual é o storytelling por trás, né? Aí qual que é o foco? É a gente falar de criatividade? É a gente falar de empreendedorismo? Qual é o foco desse podcast? Então, quero que vocês tragam isso na próxima semana, só para a gente estar alinhado.
Oi? Não vai ser um podcast assim, ai, toda semana vamos receber um convidado. Não é esse o intuito. Na Ótimo. verdade, inicialmente a ideia é a gente alugar, né, o estabelecimento onde o Gabriel fez essa participação, para a Aham. gente ter conteúdo para o YouTube. Então, a gente E gravaria coisas assim, vídeos de 10 a 15 minutos, por exemplo, 5 dicas de empreendimento, história de pedras específicas que são mais famosas, para a gente ter esse conteúdo e também ter um recorte disso nos nos shorts, shorts, no TikTok, Reels. Reels, etc. É, Isso, aí a questão do podcast mesmo, a gente traria algumas pessoas que nossos clientes têm interesse. Por exemplo, traria você para falar sobre o marketing, traria quem mais? lindo. Alguém do financeiro para falar sobre essa questão financeira para quem está começando a empreender. Então, teriam ali entrevistas pontuais, né? Não seria uma coisa, toda semana. A gente ia Isso. pegar, alugar, por exemplo, 4 horas, gravar ali 2 entrevistas e o resto de conteúdo e soltando isso ao longo Ao do longo do mês. mês. Aí eu vou trazer então 3 pontos para a gente, tá? Acho ótimo. Uhum, Eu acho que um podcast, independente de ser podcast, ir para o YouTube, para o canal do YouTube, para virar shorts X, ele tem que ter isso, a estratégia por trás. Então, eu queria que uhum, vocês pensassem, porque senão a gente fica mais um. A gente vai gastar dinheiro, vai ser mais um canal e vai começar a brigar, e aí não vai ter visualização. Qual é a dor, tá? Esse é o primeiro ponto aqui. Qual a dor que a pessoa tem para assistir meu podcast? Qual é o perfil dessa pessoa? Então, assim, são empreendedoras, são lojistas, uhum. são atacadistas? Qual o perfil? Porque se eu falar assim, não, eu quero falar com todo mundo, quem fala com todo mundo não fala com ninguém. E aí eu vou dar o meu exemplo. Eu, ano passado, eu comecei a falar vários, eu tenho muito conteúdo, então eu comecei a falar vários conteúdos, como vocês também. Vocês, gente, são uma mina de conteúdo, tá? Eu tenho que falar aqui, ó, porque eu tô aprendendo muito, porque vocês têm muito conteúdo. Mas, Uhum. quando a gente tem muito conteúdo, onde a gente erra, a gente começa a falar várias coisas. E aí eu via que o meu Instagram, meu Facebook não, meu Instagram e meu YouTube não tinha aquela repercussão que eu gostaria. Mas por quê? Eu não tinha um público-alvo para aquele conteúdo definido. E aí, a partir de eu Aham. desenhar a dor, né, o público-alvo e a dor desse público-alvo, e aí eu vim para o como, né, que é esse desdobramento, eu comecei a desenhar, porque senão a gente começa a pensar o que a gente quer a gente vai falar de empreendedorismo, vai falar de pedra, tal, 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 e daí depois, quando eu começo nessa linha, eu não faço aqui em cima, ó, que é a parte da pirâmide, que é a minha estratégia. E aí eu vou dar o meu exemplo. O que eu fiz? O meu conteúdo do YouTube, focado para gerente de shopping. De shopping não, falei errado, gerentes de marketing. Então, por exemplo, eu gravei um conteúdo semana passada que eu falei sobre compra e ganhe. Como você faz um compra e ganhe diferenciado. Agora eu vou gravar um falando se você precisa contratar agência ou ter uma house dentro do teu negócio. Então, sempre pensando, no meu caso, na dor do gerente, né, na dor do gerente, na dor do time de marketing, que está sentado e fala assim, e agora o que eu faço? E aí eu respingo, claro, no lojista, e o meu acaba respingando, então, se vocês verem meu conteúdo da semana passada, ficou bem simples, eu gravei com o meu celular mesmo. Eu falei, e você que é lojista de semijoias, porque eu quero respingar nessa pessoa de semijoias. Então, semana que vem, por exemplo, fui agora não, né? Fui o ano passado para BH, vi todas as tendências de semijoias, mas o que eu vou fazer? Vou fazer um vídeo sobre vitrinismo, VM, como o gerente tem que ter ideia boa, mas para a lojista de semijoia. Então, meu segundo público é aqui o mercado de Limeira, que tem muita gente potencial aqui para mim, então eu também não preciso só falar com o gerente de marketing nacional, né, no âmbito Sim. nacional. Então, conforme eu seto isso, gente, começa a ficar mais clara a minha comunicação, até a forma de eu me comunicar. Porque daí vocês vão me falar assim, Sara, vamos falar de marketing? Vamos. Mas para quem? Porque é diferente de eu falar de marketing num podcast de pedras, que eu vou falar para o Uhum. atacadista, que eu vou falar para artista que faz as pedras, ou para a mente criativa. Tá? Então, eu queria que só a gente pensasse, eu acho fantástico, Isso acho que tem a ver com. Isso tem a ver. É porque, assim, como a gente trabalha com todos os tipos desses públicos, né? Então, isso a gente
precisaria definir um público específico dentro do YouTube, ou precisaria definir o público nosso enquanto vendas mesmo? E aí, ô Maria, o que que eu acho que é o nosso papel de marketing? Eu acho que a gente, como marketing, a gente realmente, imagine eu num shopping, eu atendia todo mundo, que eu tinha desde Lelis Blanc a Marisa, né? Eu tinha da Dona Biju, que era peças por R$ 9,90 de semijoias, a H. Esther. Então, eu falava, mas para todo mundo é meu público, é. Só que onde que está aquela massa? Onde que está aquele que vai me trazer o resultado? Porque quando eu falo que eu sou uma empresa multi, que é o caso da Gabriel Pedras, tem gente que tem um nicho muito claro, muito fácil atender, tá? Mas tem gente em empresas que atende, não é um público só, como é o caso de vocês, e está tudo bem. Só que, quando eu falo da comunicação, eu preciso ser mais assertivo na minha comunicação, porque senão eu começo a confundir. Então, nosso papel como marketing é pensar no nosso posicionamento para aquele público. E o resto, ele vai ser respingado. Não é que eu vou virar de costas, não é que eu vou fechar as portas para ele. Pelo contrário. Só que a hora que eu seto a minha comunicação para esse público, eu potencializo. E aí eu vou trazer de novo para o meu caso. Eu falo aqui de marketing, de mentoria, eu setei meu público muito claro agora, porque eu sei que se eu pego o empresário, né? No caso aqui das empresas médias, se eu pego o empresário, que é o caso do Gabriel, vou dar o exemplo aqui do Gabriel, que tem um time de marketing que precisa de um direcionamento estratégico, eu atendo bem. Então, por isso que eu estou falando com os gerentes de marketing, eu quero que vocês olhem e falem assim, eu quero essa pessoa de mentora. E eu sei que eu respingo nos lojistas. E aí, quando eu falo dos gerentes, por exemplo, eu fui para ontem fazer palestra para o lojista. Só que quem me contratou? O gerente de marketing. Entendeu? Se um dia vocês. Vamos fazer um workshop aqui, trazer nossas principais clientes, vamos contratar alguém para conversar? Pode ser que vocês me liguem e falem, Sara, vem. Entendeu? Então, assim, eu até. E aí, quem que eu estou fazendo mentoria também? Com uma empresa de caminhão. Só que imagina se eu começo a querer falar que era o que eu fazia com todo mundo. Eu não me posiciono, eu não é nem que eu nicho, eu não foco a minha comunicação. E aí não fica claro para o cliente. Então a gente precisa entender e setar a nossa comunicação. Não é que a gente vai virar as costas, não é que eu não vou fazer, mas é porque a gente não pode passar a impressão de que a gente fala de tudo um pouco e não fala de nada. Para a gente gastar, porque o podcast a gente vai gastar. Quanto que ele cobrou? Ele falou o valor que ele cobra lá? Ele falou para mim uma vez, acho que era 2.000, uma coisa De assim. R$ 900, 3 horas. R$ 900, 3 horas? Então, Aham. eu acho que ele passou para mim um mensal, que ele falou, era 1.800. Então era isso, era 2 vezes no mês que ele deve ter feito a conta. É dinheiro, né? Aí eu faço. Eu tenho que ter clareza. E aí eu vou pegar esses shorts e vou potencializar com tráfego. Para quem? Quando eu abro, o meu CPM vai lá embaixo, vai lá em cima. Né? Quando eu falo assim, eu quero atingir empreendedores do Brasil, mulheres de semijoias. Eu posso pegar aquela que nem gosta de trabalhar com pedra, que só trabalha com banho. Se eu colocar assim, artistas, não sei, entendeu? Eu tô assim, tô falando, e aí vem um estudo, não sei se deu certo, Dai. Aquele estudo das contas, que foi um baita estudo que a gente mediu, né? Eu sei que não foi pouca coisa. Deu certo Eu mandei, você chegou a dar uma olhada? Eu enviei pro para o Ricardo. Ricardo. Eu tenho Ótimo. problema com nomes com R, tá? Não, eu também tenho problema. Eu estou acertando aqui porque está escrito Dai. Mas eu mandei para ele, depois se você puder dar uma olhadinha, daí você me passa o feedback se é isso que você esperava ou se precisa de mais alguma informação, Tá. A gente por vai olhar favor. isso agora. Terça-feira, eu acho que é a nossa reunião, né, Gabriel? Que está devolutiva. Não sei se é terça ou quarta, tem que olhar aqui. O Gabriel tá aí, não tá mais. Tá. Não, pode deixar. E aí a gente vai setar isso também, entendeu? Porque para quem que a gente vai falar? Não é que a gente não vai falar com o resto, mas como a gente vai otimizar nossas vendas. Então, e você concorda que fica mais fácil Porque até para assim, você ó, desenhar o público, desenhar o conteúdo, né? Então, e assim, gente, mas eu acho fantástico, tá? Tô aqui, ó,
super quero ser convidada. Aí a gente seta para o público, né? Quando você fala de definir o público-alvo, isso se estende para as redes sociais, né? Para E a gente comunicação sabe que o como um todo. nosso maior ticket vem do alto atacado. Não tem como. Mas as mídias nossas é para o varejo e Isso. atacado. Mas aí, o que que a gente falou, tá? O ticket nosso pode até vir pelo alto atacado. Agora, a gente vai olhar onde que é isso que a gente vai tomar, né? Que foi esse estudo que a Dai fez, para onde a gente quer ir. Qual que é o Entendi. problema? Tem um sério problema quando eu falo de alto atacado, né? De clientes como um todo. Eu falo assim, ó, a minha receita, metade da minha receita vem de 2, 3 clientes. Vou dar um exemplo, a Dai até usou esse exemplo também aquele dia, né? Se eu tenho metade da minha receita com 2 clientes, se um deixa, eu perdi 25%. Se os dois deixam, eu fico aí eu começo a ficar na mão do cliente. Eu acho bom, tem gente que tem essa estratégia, eu prefiro ter menos melhor do que muito picadinho. Tá tudo bem. Eu tô muito nessa linha. Eu falei, eu prefiro ter mais e entregar melhor e cobrar um pouco mais do que ter um monte baratinho. Tá tudo bem. Só que alinhada à estratégia de onde a gente quer chegar. Então, vou aqui falar o meu caso, gente. Assim, eu tenho clareza do meu ticket. Hoje eu tenho clareza que eu prefiro, eu prefiro ter prefiro fazer mentoria estratégica e marketing do que eu ficar fazendo só pequenas mentorias estratégicas, porque antes eu atendia 10 pessoas, com o que eu atendo hoje 2, eu atendo muito melhor. E mesmo atendendo 2, eu dessas rolos de agenda. Imagine quando eu tô com 10, né? Só que qual que é o meu objetivo nas redes sociais? Mas você está falando como gerente e tal. Sim, porque meu objetivo, de fato, é crescer nas palestras e treinamentos. Não é hoje quem traz minha receita. Mas esse é meu roadmap, que a gente chama, dos 3 próximos anos. Então, no meu roadmap, aí que a gente vai desenhar aí no Gabriel, é assim, hoje a gente tem 60% da receita com ato atacado. E aqui eu tenho 40%. No meu roadmap, eu quero inverter, porque eu sei que o varejo vai me dar mais lucratividade e vai me dar mais, às vezes, mais giro. Então, é isso que a gente vai definir. E aí, para que serve a comunicação de marketing? Para atingir o objetivo nosso a longo prazo. 70% da comunicação de marketing é posicionamento estratégico, que nada mais é do que eu me posicionar para vender aonde eu vou querer ganhar dinheiro. Os outros 30%, o promocional, Sara, a gente chegou à conclusão, não sei, tá, gente? Estou falando isso sem olhar os números, sem fazer esse roadmap aí, que é o próximo, são as 2 próximas reuniões com o Gabriel. O nosso foco aqui vai ser vender só atacado, por exemplo, tá? Vamos chutar aqui, vamos fazer uma ação só para atacado. Legal, então a gente vai mudar a nossa comunicação. Não, a gente vai focar no varejo, ou no varejo que eu falo, né? Nessa artista, nessa artesã, porque o nosso propósito, além de ganhar dinheiro, é fazer as pessoas, as mentes criativas iluminadas. Tá tudo bem, legal. Então, onde a gente vai focar? No e-commerce, porque lá eu sei que eu tenho menos vendedoras e mais retorno. Eu vou focar numa divulgação mais abrangente, numa pulverização da imagem do Gabriel. Eu quero ser maior em volume de vendas e não em volume de clientes, e não necessariamente em volume de vendas. São estratégias diferentes que a nossa comunicação tem que estar alinhada. Mas por conta disso eu vou virar as costas para o atacado? Não, pelo contrário, onde está me trazendo dinheiro, eu vou continuar trabalhando com atacado, mas o meu esforço de posicionamento, imagem, vai para onde eu quero estar posicionado daqui os próximos anos. Então, é exatamente isso, tá, gente? Assim, hoje, onde que eu tenho? Tem muita mentoria e poucas palestras. O meu objetivo é inverter, ficar com menos mentorias e muitas palestras. Mas para eu chegar, é um delta muito grande. Para eu chegar aqui, o que, que eu tenho que fazer? Trabalhar nesse meio do caminho e aos poucos mudando e fazer essa virada de chave. E não, tipo, parei e virei. Não, não existe isso em negócios. Como não existe eu abrir uma empresa e bombar de vender, até existe, mas para logo, né? Eu estava falando isso ontem com um lojista lá no shopping. Ele falou, Sara, não existe, a gente achava antes que abria, vendia, e o que vendia no primeiro mês continuava. A gente descobriu que tem que ser um trabalho, é muito complicado, né? E é isso mesmo. Fez sentido?
Fez. E aí é uma decisão que depois desse estudo a gente vai ter do Gabriel em relação a essa questão do público, né? É uma decisão estratégica. E aí, a gente fica, a gente como marketing vai ficar mais. Porque hoje eu sinto que a Claro. gente toma, não é? A gente toma as decisões assim, Uhum. vamos fazer isso para o atacado, vamos isso para o varejo. E aí a gente fica assim, ó. Não, a gente Eu, sinceramente, não gosto de trabalhar com tudo. não tem uma palavra que eu Porque, na verdade, nesses últimos tempos, a gente acabou dando mais prioridade para o varejo. Uhum. E o nosso auto-atacado, ele não tem exclusividade, não tem as coisas que ele quer. E a gente está perdendo o auto-atacado. Então, a gente E precisa, de aí fato, saber de onde vem, né? O é, nosso, e nossa aí é receita. legal isso que você falou, às vezes a gente está perdendo, né? Mas o Uhum. auto-atacado a gente consegue trazer mais. E às vezes, o que eu acho, tá? Minha opinião, não é. Ixi, eu caí? Não, só saiu meu Mas vídeo. tá, a voz tá, só a imagem. Aí, voltou. Aí. Aí. Às vezes, gente, olha que doideira essa reflexão. E meu ponto aqui muito é, em algumas reuniões a gente vai falar de to-do, e outros eu vou trazer essas puxadas estratégicas até para eu poder treinar vocês, tá? Às vezes, eu não preciso diminuir, no meu caso, hoje está assim minha receita, palestras assim. Depois eu falei, eu quero Uhum. inverter, só que não necessariamente eu vou diminuir meus mentorados. Eu quero encher, eu quero ter Uhum. mais palestras. Então, não necessariamente, se eu vendo 20 mil para atacado, eu vou querer deixar de vender. Eu posso continuar vendendo. Porque eu tenho um tipo de ação, eu já tenho um histórico. Só que eu quero trazer o quê? Mais varejo. E aí, para o É só não autoatacado, gastar tanta energia com o atacado, por exemplo. e Tem as exclusividades, mas eu não preciso gastar energia porque eles já vêm. é, E a e gente já tem, a gente só mantém. E a, gastar energia precisa. com o outro. E aí, quem que Uhum. vai gastar energia, Dai? Mas aí você que tem o papel fundamental. Aí o atacado vai ser uma energia de quem? Do relacionamento, das Sim, vendas. Às vezes, aí a energia vai ser de uma pessoa que tem o contato aqui da X, da Glamour, uhum, e ela vai sim, ser, e aí a energia dela, em vez de fazer post, foto atacado, porque não faz sentido, ela vai ligar, ela vai de fato mandar as fotos, e aí que entra as decisões estratégicas. Só atacar, eu quero sim. exclusividade, legal. Então, ó, a exclusividade é nessa, tem aqui, eu trouxe 30 peças. Gente, dessas 30, 20 é para o varejo. 10 aqui, ó, é Sim. atacado. O que não for para atacado, eu ponho. E aí, uma ideia legal: o que não for para atacar, ou eu vou trazer 20 pedras. Atacado primeiro, prioridade atacado, que eu vou vender volume. Não vendi? Coloco no varejo, porque o varejo não vê. É isso que a gente tem que parar também. A gente às vezes fica assim, mas coitado, o varejo não viu. Se eu não vi que esse copo Exato. tem vermelho e roxo, vamos supor que eu tenho vermelho, roxo e azul. E aí eu vendo todos os Sim, azuis para o atacado. O varejo vai ver só o vermelho e o roxo. A gente é que exato. sofre que ele não está vendo o azul. Faz E sentido? fora que assim a gente não machuca os nossos clientes de atacado, É porque isso. daí o cliente varejista vai ver uma exclusividade na loja dele Ele só não. E também. tudo Ele vai ter bem. essa opção. E É, a tudo gente vai bem. causar essa urgência nele também, ó, compra tudo, porque senão vai sobrar para atacar para o varejo, E né? acabou. Então é uma coisa que leva a outra, né? É isso. Mas aí a gente dá prioridade, né? E para esse, como acontece já no nosso mercado, gente, e aí, no nosso caso, eu estou comprando a pedra para produzir a peça. Nem é a mesma peça. Agora, imagine que semijoias, tá? Semijoias tem lá os clientes VIP, que são os primeiros a receber. Se eles comprarem tudo, comprou. Se não comprar, o outro É compra e aí fica a ótimo. mesma peça ainda, né? Então, eu acho que é nessa linha, quando a gente fala de estratégia, que a gente tem que pensar. E aí a gente não pode sofrer. Primeira coisa, não podemos sofrer com isso. Porque a gente sabe que o varejo não viu, o varejo não sabe. Tá? Sim. Ponto. Isso é Na crucial. verdade, a gente nunca sofreu com isso. Eu acho que a questão maior era a falta de recorrência de mercadoria. Então, a partir do momento que isso for sanado e já está sendo, a gente consegue já colocar em prática essa Isso. estratégia, porque é a única coisa que o nosso autoatacado e atacado reclama. É. É a coisa que eles
Que é a única coisa, porque até assim, ação eles não ligam, Não conteúdo eles não ligam, ligam, porque porque é eles outro já têm tipo. acesso a tudo isso. É. E aí, né, Então é Maria? mais a exclusividade. A hora que, e aí, olha que bacana a gente como marketing. Chegou, tá? Então, chegou uma quantidade X, essa é para atacado, né? A gente vai definindo aí. O que que o marketing vai fazer? Uhum, O marketing vai fazer a foto, o marketing vai fazer a produção, uhum. o marketing vai mandar com os valores, mas eu não vou subir no site Catálogo exclusivo de novidade, né? para atacado, eu não vou subir no site, Uhum. eu não vou subir nas redes Sim. sociais, eu não vou fazer um trabalho aí no site, nas redes sociais, eu vou trabalhar nessas peças que estão aqui, ó. Que a gente vai ter o teste agora do e-book de mães, que a gente colocou um monte de pérolas, se eu não me engano, a gente conseguiu fazer a estratégia, colocar pérolas que estavam mais paradas também, não colocou? Uhum. Então Sim. vamos ver como vai ser. Já mandou? Percebeu algum retorno? Já está vendendo mais ou menos? Me conta um pouquinho. Foi agora, essa Tá semana? vendendo assim. Do Oi? e-commerce eu não cheguei a olhar, do e-commerce eu não cheguei a ver exatamente quais são os pedidos, mas o ticket médio aumentou muito do e-commerce. Acho que por conta do tráfego também, que agora vai fazer 2 meses que está rodando. Sim. E pelo que eu vi aqui das meninas, elas conseguiram e estão conseguindo fazer as vendas. Não só das pérolas, mas dos produtos que estavam parados também. Então, Aqueles que a gente entendeu? colocou que não saía por nada, que é pedras de plástico, né, no caso. Então, a gente Entendeu? está É conseguindo isso, também gente. movimentar. Sabe quem faz muito disso? Marca de roupa. Então, a marca de roupa faz o seguinte: tem uma marca aí, acho que é a C&A, eles lançam coleção, né? Fast fashion, então a cada 2 semanas tem coleção. Chega nas lojas toda semana coisa nova. Coleção mesmo a cada 15 dias. E aí vai ficando, vai ficando. E uma época eles liquidavam, eles ainda liquidam. Só que eles perceberam que, dependendo do produto, se eles liquidassem muito, você começa a perder a mais, você começa a gastar para vender o produto. Porque se o produto me custou Uhum. R$ 10, eu vendo a R$ 10, eu estou gastando imposto, comissão, sacola, o produto, eu ainda estou pagando R$ 2 para vender ele, às vezes. Então, o que que essa marca, eu acho que é a Zara, não é a C&A, não. A C&A fez, mas a Zara, ela tem essa estratégia muito clara. O que que eles fizeram? Peças que são mais básicas, eles liquidam até um certo momento. Chega um certo momento, eles tiram e eles guardam. E daqui a pouco eles relançam. Sim. E eles relançam com tudo, com foto. Lá. O pessoal, posso falar, nem lembra. Quem faz isso, gente? Marca de luxo. Vitor Hugo, Mas a própria Dior. Gazin faz Vitor Hugo, isso, não. né? Oi? Quando eles fazem. A própria Gazin faz isso, né? Eles fazem live de lançamento a cada 15 dias, mas também tem outros produtos que já tinham na loja, né? Que Então daí eles relança. têm a saída dos dois. É. Então, né? E aí, olha que bacana. A gente testa aqui primeiro, vendeu atacado, acabou. Eu pego aquilo que sobrou e faço isso como lançamento para o varejo. Chega a coisa aqui para o atacado. Sobrou do atacado, eu lanço para o varejo. E aí eu vou A gente criando. E aí aquela aumenta que está nos parada dois. no varejo, eu posso pegar e ainda jogar para o atacado de novo. Porque o atacado Sim. não vai Uhum. lembrar de coisa que está parada aqui há 2 anos. E Não aí a vai. gente tem um Uhum. giro maior. E, de novo, aí entra a nossa inteligência de marketing. A gente não foca no que está chegando, que eu tenho que vender logo, mas eu também começo a trabalhar de forma inteligente naqueles produtos que a gente chama de abacaxi, que está me dando prejuízo, ele pode virar minha dúvida, minha estrela, e pode me trazer um lucro. Então, a gente vai ver esse teste bem legal agora com essas pérolas. Não dá para fazer isso a curto prazo. Né? Então, não vendeu agora, mês que vem eu já vou colocar. Aí também não dá. Mas a gente consegue Sim. fazer esse giro. A Louis Vuitton faz isso. A Louis Vuitton não tem promoção. E aí você fala, nossa, mas eles lançam cada bolsa. Não sei se vocês viram, eu até postei. Vocês viram, vocês foram na NRF. Daí você foi na pós-NRF que eu fiz? Você foi? O quê? A Você foi Daia na... foi? Eu Eu não vi você lá, acho que você tinha começado, né? Então, fui então no eu dia, falei da Louis Tati. Vuitton. Eu não mostrei as bolsas Mostrou. que lá a mulher, pintora, tal, fez. Aí eu fui estudar, comecei a estudar, né? Porque eu sou a doida das estudos. Aquela coleção que eles lançaram era um modelo de bolsa que estava parado, ó, que não saiu por nada. Aí o que que eles fizeram? Repintaram as bolsas com. Aham. Gente, vamos lá, é pincel. A mulher pegou o pincel e fez assim, tchum, 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 colocou o nome de uma mulher e a bolsa Então, ficou.
já duplicou o valor e é sobre isso. E eu acho que é legal até a gente não trabalhar com o catálogo completo de todas as peças que a gente tem na loja. Trabalhar em cima disso, porque a gente vai trazer vários benefícios. Vai trazer peças exclusivas para quem vem na loja física. Então, a pessoa vem na loja física, nossa, tem muito mais peças do que tem no catálogo. Vai trazer como se diz, quem gosta de um atendimento personalizado vai ter mais opção, então faz uma chamada de vídeo comigo, eu te mostro a loja inteira, vai ter mais opção do que no catálogo, né? E isso também vai trazer uma coisinha ali diferente para o site também. Ah, eu quero praticidade, vou para o site, beleza, legal. E isso vai trazer a exclusividade dessas peças, porque não vão estar sempre sendo vistas nos catálogos. Então, quanto a gente trouxer, vai vir como novidade. Adorei, até coloquei aqui, ó, e já coloquei aqui para a gente começar agora, por exemplo, já dá para fazer agora, e até para a gente não sofrer na hora de subir site, é muita peça, é muita coisa, vocês têm, nem sei a quantidade, aí a gente já deixa, adorei, deixa esses pedaços, e aí comunicar, colocar uma plaquinha, Exato. assim, exclusividade da loja, sabe, exclusivo em loja, igual a Lego faz isso, só que ela faz em cidades. Então, você vai para Nova York, ela tem a Estátua da Liberdade em Lego, só compra lá. Você vai aqui para Então, o Rio, tem o do Cristo. Então, assim, a Lego ela faz essas peças exclusivas para as lojas das cidades. Mas a gente traz essa ideia para cá e coloca. Essas peças são exclusivas nas lojas. Ah, não vai porque ter daí o que e-commerce, que não. acontece? Porque o que acontece? A peça chegou. Quando a peça chegou, a gente dá a preferência para os clientes de alto atacado. Comprou, comprou. Não comprou, Uhum. vai para o varejo. Comprou, comprou. Não comprou, bora para o site. Comprou, comprou. Não comprou, loja física. E aí, depois de um determinado tempo, sei lá, que seja a cada 6 meses, a gente fazer aí uma mudança para chegar novidades para toda a galera de novo. Porque aí, teoricamente, vai chegar novidade sempre. Exato. É. Ó, eu É essa a até grande dúvida, na Te traz verdade. uma rotatividade, né? É porque assim, ó, na Gazin, por exemplo, toda vez que vinha novidade, esse catálogo, esses lançamentos que era a cada 15 dias, Exato. bombava de vender. E assim, 70% era a mesma peça. Exato. Mas elas compravam. E quando a cliente vinha e falar e pedir uma peça específica, nós temos, a gente tem a peça. Mas não é uma coisa que está ali no catálogo para o cliente ver toda vez, a gente vai não querer, isso aqui eu não vou comprar agora porque sempre tem. E a loja física, até coloquei aqui, vou fazer esse modelinho aqui. Pode ser a compra, como você falou, a compra do atendimento, Sim. né? Então, elas vão fazer esse atendimento, chamada de vídeo, aí tudo bem, vender na loja, né, como loja física. Mas adorei, coloquei Sim, aqui, mas amei. não tá ali de mão beijada no catálogo, né? Depois faz o catálogo, para a gente sempre ter novidades em todas as jornadas do cliente. Já que a gente trabalha com Exato. clientes diferentes, jornadas diferentes, o atacado e o varejo é diferente, e ainda, gente, a gente só está falando de dois, a gente tem três. Tem o auto atacado, tem o atacarejo e tem o varejo. Né? Aí a gente tem esses três clientes, que são bem distintos. Então, não Sim. adianta a gente querer tratá-los da mesma forma. E aí, as redes Não. sociais, a comunicação, não vou falar rede social, né? Eu falo de comunicação né, no Instagram, bom, a rede social, né? Que não entra só Instagram, eu falei errado. Aí a rede social nossa vai ser o foco naquele que a gente fala assim, é nesse cara aqui que eu vou conseguir ganhar mais dinheiro com menos esforço. Que eu acho que vai ser até o atacarejo. Não acho que é o varejinho que vai comprar uma pedra para fazer uma pulseirinha de miçanga, que nem eu já fui. Antes de conhecer o Gabriel Pedras, eu fui para fazer duas pulseirinhas. Comprei 2 cordões e até hoje está aqui. Que foi aqueles que eu mandei a foto até que eu fiz lá no prato e mandei. Tá? O cordão está aqui há 3 anos, se bobear. Então, eu acho que não é o varejinho, mas é o atacarejo. Pode, assim, tô falando sem olhar os números, mas eu tô Sim, Mas eu também acho que é é isso aí. bem isso mesmo. Porque o não é? atacarejo, ele é recorrente. Ele compra toda semana. Então é 1.000, 1.000 e pouquinho, que vai, no final dá. Não é os 200, R$ 300, não é o 10 mil, Não, é isso por tem uma coisa semana, maior, ou né? é, Então tá. E Belezinha. aí, nisso, gente, me conta um pouquinho como tá, então, a agência, se ela melhorou, o que vocês estão achando? Vamos lá.
Sobre a Isabel, você fala? Ah, melhorou bastante. Ela tá assim bem mais tranquila de lidar. Acho que ela já entendeu o papel dela e o lugar dela. É, não está sendo nada resistente, pelo contrário, ela está conseguindo trazer ideias, ela está apresentando um trabalho melhor, né? É diferente do que eu imaginava, mas é bonito. Não tá mais, vamos dizer assim, não condizendo com o que a gente estava imaginando, né? Tá. Ela trouxe algumas ideias também na última reunião que a gente fez em relação ao Gabriel. Ela viu o podcast, ela viu o potencial que o Gabriel tem dentro das redes, e aí ela vai montar uns roteiros para gravar vídeos com ele, né? Ótimo. Então, isso está sendo bem legal. Eu acabei de anotar que também eu preciso cobrar, porque junto no pacote dela está incluso um catálogo que ela vai fazer, personalizado. Então, dentro agora desse novo sistema que a gente está instaurando, as meninas conseguem pegar catálogos específicos. Por exemplo, eu quero só um catálogo de ametista e citrino, dá para pegar. Então, isso é bom, porque também já vai entrar nesse catálogo personalizado aí, né, que a gente está pensando, né, já vai começar a instaurar. E também consigo pegar um catálogo daí mais completo, um catálogo mais elaborado com a Isabel mesmo. Ótimo. Eu acho que, né, eu acho que é muito aquela questão, né, gente, começo de contrato, até com a gente, né, até a gente Uhum. entender o modelo de vocês, vocês entenderem, entender o nosso papel, a gente entender o que vocês precisam, né, pensa em contratar alguém para trabalhar na tua casa, até a pessoa achar o seu jeito, casar, gente, você não é casada ainda, daí é. Mas vamos lá, eu namorei 6 anos, eu quase matei o Ricardo quando a gente casou. Quase a gente divorciou na primeira semana de casados. De vez em quando, é um surto aqui, porque senão não tem condições. É difícil. Então, porque é até acostumar. Por isso que a gente. É Uhum. difícil isso, porque senão a gente vai trocando de fornecedor ou a gente não vai na raiz do problema. E às vezes a raiz do problema é Uhum. a comunicação, é aceitar esse primeiro momento, é falar uma vez, Uhum. falar 2 vezes, falar 3 vezes, aí a gente começa a perceber. Claro que foi o que eu até falei, acho que isso para o Gabriel. Tem um momento que a gente fala assim: não, o fornecedor não dá. Como funcionário não Uhum. dá. A DAI, né, sabe? Tem hora que você fala assim: não, gente, esse daqui eu já empurrei, o negócio não vai. Tudo Não bem. Ali a vai. gente tentou. Mas tudo, tá, Maria? Você vai ver, meu Deus, é o que eu falei, eu já contratei cada empresa boa de nome, que a hora que chegou, e aí teve muita coisa que eu também não tinha paciência. Eu, como gestora, eu sabia que eu nem gestora, e aí era pior ainda na época que eu tinha o papel de desenvolver, fazer que nem você, aí que eu não tinha paciência mesmo, que eu falava, gente, eu tenho que entregar, a minha gerente está me pedindo, como que eu não vou entregar? Aí que eu ia fazendo, né? Então, foi legal, é legal isso, né? Eu falei para o Gabriel, você tem que ficar calmo, não vai ser o primeiro, não vai ser o segundo. É claro que o que não dá é, nessa troca, a gente fazer um negócio feio, fazer um negócio errado, mas sempre, gente, em qualquer negócio, o primeiro momento dá mais trabalho do que auxílio, Dá. né? Na Então, foi verdade, eu assim. acho que tudo deu certo quando ela falou assim para mim, você vai ficar na minha jugular? Você não tá deixando eu trabalhar porque eu não sei o quê? Daí eu falei assim para ela, sim, eu vou ficar na sua jugular, sim, porque é o nome da empresa, é o meu nome e o seu que tá em jogo. Então, até ficar tudo perfeito, eu não vou sair daqui de perto. E Isso, não vou deixar tudo para ser resolvido sem saber o que está acontecendo. Mas isso, agora eu tô deixando tudo ser resolvido porque é já tá tudo isso. alinhado. E assim, eu vi o dia que a gente fez a primeira reunião, né, com ela, que vocês já tinham feito umas 4, a gente falou a mesma coisa que vocês já tinham falado, que o Gabriel falou, mas repetiu, mas às vezes é preciso. E aí ele falou, ai, não tinha ouvido isso. Eu falei, ai, meu Deus, eu sabia já que vocês tinham falado. E tá tudo bem, né? Esse é o papel mesmo, tá, gente? E aí vocês vão perceber que o meu papel é esse, às vezes é puxar até um pouquinho, falar, calma, gente, fica calma aqui. Mas, ó, agiliza aqui. Então, a gente está aí no prazo. E ela até falou, né? O Ricardo ligou para ela, acho que 2 dias depois daquela que ela mandou o layout. E ela falou: espera dos 3 meses, aí a gente vai sentar e vai conversar e azeitar melhor, eu entendendo a demanda de vocês. Beleza, vamos fazer 3 meses. Daqui 3 meses a gente senta com ela, né? Vocês, para ver, tá, legal, legal. É assim, assado.
Mas eu acho que se tá mais fluido, já é um ótimo, Tá. já é uma ótima resposta, né? Porque qualquer um vai dar esse primeiro. Se não dá um trabalho logo de cara, uma hora ou outra vai começar. Difícil alguém ter o nosso mesmo DNA e entrar jogando já. É muito difícil, porque a gente tem, todo mundo tem particularidades. Particularidades. E aí, gente, tão legal dela. Eu ia fazer outra pergunta aqui. Uma ideia daí que eu vi, aí eu vou mais para execução, das fotos, né? Eu entrei em alguns concorrentes, Pedra Mística, eu entrei em três, Pedra Mística, não lembro as outras duas que eu entrei, que estava até no material do DNA. E eu vi que todo mundo faz as mesmas fotos que a gente, né? Do cordão de pedras. E aí, Maio, eu acho que com o tempo agora, você não pensando em como fazer os posts, ganhando mais tempo com isso, dá pra gente, e você faz as fotos, dá para a gente começar a pensar em, legal, como eu faço uma ideia diferente para. Então, E olha que é difícil, que eu procurei no Pinterest, eu fiquei, tipo, sem brincar. Eu adoro, tem dia assim que duas coisas que eu adoro. Ficar rolando o dedo no feed da Troc para ver as roupas. Não sei se vocês conhecem essa Troc. Gente, é brechó de luxo. exatamente. Dai, você que tem criança, comprei cada coisa da Zara nova por R$ 30. Você não faz ideia. Qual que é o nome? Troc, Troca? troc. Troque? E você manda O suas roupas quê? lá, você ainda ganha crédito. Sim, Gente, comprei a Armani lá, Zara lá, meu Deus, é assim, mas tudo bem, however. Então eu vou te passar depois. Ou eu rodo o dedo o dia inteiro o dia inteiro não, né? À noite, quando eu tô sem nada. Ou eu fico rodando o dedo na Troc ou no Pinterest. Aí o dia eu resolvi olhar no Pinterest pedras. Falei, não, eu vou achar alguma coisa pro Gabriel, não é possível. Mas foi muito difícil. Eu procurei em inglês, foto, daí vinha pedra, pedra, quando eu colocava stone, aí eu colocava cordão de pedra, cordão de pérola e vinha colar. É difícil. Eu vi e falei, pô, esse pode ser um ponto aí para a gente se diferenciar, já que não tem tanta Sim. coisa assim, ou eu que não soube buscar. Mas olha, fiquei umas 3 horas lá com o dedo, viu? Que foi, daí eu falei, eu vou fazer uma foto, né? Eu peguei um prato aqui que a gente tem do e-gourmet mais rústico, até posso levar alguns aí para você fazer o teste, só que eu não tinha. A minha ideia era colocar o cordão rodando tudo, sabe? Um mesmo só que eu não tinha. Daí eu improvisei com o que eu tinha aqui. Ficou Mas eu super acho, legal a foto. Acho que ficou bem eu acho diferente. que essas ideias, assim, para você pensar também, sabe? Vamos começar a copiar. Tudo bem, já que todo mundo faz o torcido, a gente vai fazer diferente. Se copiarem, que legal, isso quer dizer que a gente está à frente, porque, gente, Aham. a gente fala que tem. Não, nunca tenha medo de ser copiado. Se você está copiado, quer dizer que você está no protagonismo. Sim. E eu posso até levar terça-feira alguns pratos que eu tenho aqui, deixo aí com vocês, depois eu pego de volta, que é mais Sim. assim, para fazer teste, gente. Então, a Teste. gente tá comprando algumas coisas também para poder usar para fazer umas fotos diferentes. E aí amanhã eu vou começar um curso no Senac também, como tirar fotos comerciais, daí com o celular mesmo. Que Então eu legal! acho que vai trazer, porque eu sou uma pessoa, não sou muito da criatividade, né? Eu sou uma pessoa mais de elaborar as Eu coisas e também, fazer. eu também. Então, para mim é difícil criar. E, É, tipo, tem muita demanda ainda, mesmo com a Bruna. O que, na verdade, a Bruna tá pegando de demanda é o que a gente estava tentando dividir eu, a Day e eu me pegar. não, mas Então, eu tem também. muita coisa, né? Mas como vocês, Aí é porque eu esse, lembrei que você falou que vocês, todas as fotos são vocês que fazem. Nessa linha, sim, pensar em como eu posso fazer. E assim, gente, se não der, volta pro cordão, tá tudo bem. Mas eu acho que é legal mesmo. Eu vou levar terça, eu vou levar alguns pratos que eu tenho, todos naquela site, linha mais no site rústica. a gente vai, no site a gente vai manter, né, dessa forma, porque é a forma E mais fácil da cliente ver a ver. pedra em si, ficar bem É, vendável. Mas no nosso Instagram, na hora que você mandou, eu achei super legal, porque sai um pouco do cordão, sai um comercial. pouco da semijoia e É, entra no conceito, que é o principal nosso, né? é, Que é o artístico mesmo. Então, eu é. acho E aí, nada, vai testando. E aí, olha que legal, a hora que você vê o que dá mais engajamento,
Dá para você pensar num site, até vou fazer um site conceitual. Tem o cordão, mas a foto que a pessoa entra é aquela foto mais estilizada. Tem um site que eu gosto muito, que eu queria fazer, mas eu não consegui, por gourmet, que era a mão da moça. Todos os produtos, ela tá segurando o produto assim, né? A mão no fundo. Ela segurando. E aí, a hora que você passa pro lado, tem um produto em estilo, que é o que vende. Mas o conceito dela sempre tinha isso. Só que eu aposto, daí eu falei, ela testou antes. Testou onde? No Instagram. Com certeza. Com certeza ela foi fazendo vários testes e foi vendo. Então, na terça, eu tenho que olhar de novo na agenda. Se é terça de tarde que a gente vai, ou é na quarta. Vou olhar aqui, não sei nem se o Ricardo confirmou com o Gabriel. Eu levo, eu tenho muita peça legal aqui, mais rústica mesmo, aí eu deixo aí, depois eu pego, mas para vocês fazerem essas fotos, terem ideias, então eu levo para vocês, até legal, que daí até uso também no meu Instagram depois. Então, a gente faz uma collab. Olha que legal aí. Outra tendência, collab, Gabriel Pedras e é gourmet. Olha aí, ó. Eu acho. Dá pra gente fazer uns colar de mesa e colocar com a mesa posta de gourmet, ia ficar Mas eu lindíssimo. Menina, eu comprei aqui, ó, algumas das pedras que eu mandei é para fazer cordão de anel de guardanapo. Foco. Tudo na vida é foco, né? Um dia ainda eu foco nisso. Eu acho que ia ficar lindíssimo. Ai, Vai. é que tá acabando nosso tempo já, mas a gente precisava conversar sobre nossa próxima coleção. Ótimo. A gente queria fazer algo bem assim interno. A gente queria fazer uma live de lançamento com as novidades que vai chegar da China, mas os nossos clientes de atacado já teriam acesso antes, né? E nós pensamos em colocar um tapete vermelho aqui no meio da loja, com a loja fechada, e fazer só o fio mesmo aqui. Não acabamento, nada, a pedra mesmo. Aí eu ia pegar algumas parcerias em questão de roupa e sapato, né? E a gente quer desfilar. Todas as meninas aqui, o Gabriel também. Então a gente ia fazer algo assim, bem interno mesmo. Bem conceitual daí. Gosto muito. Eu vou te mandar uma foto de um desfile que eu fiz de sapato, tá? Que E foi legal. nessa linha de criar algo conceitual lá no shopping. Então, como que a gente fez? Quando a gente fazia desfile cachutes, Arezzo, a menina entrava com a roupa, a pessoa prestava mais atenção na roupa do que no sapato. Então, como que a gente fez? A gente colocou todo mundo de preto e o sapato. Então, o foco era o sapato. Teve uma outra que a gente colocou homens, mas aí todo mundo olhava bombadão, assim, de cueca, com a bolsa. Mas aí todo mundo olhava o corpo do moço, não tinha goma. Até eu falava, meu Deus do céu, né? Mas foi fogo esse dia, olha, foi difícil, mas bora lá. Eu ainda não tinha filho, né? Então, estava no começo do casamento, aquela briga toda. Olhar no mar. Mas aí a gente fez. Eu acho que dá para pensar em algo assim, dessa lançamento de coleção, um desfile. Eu não iria num tapete vermelho, tá? Eu iria numa coisa mais. É o desejo do Gabriel, o que que a gente faz? Deixa ele comigo. Cadê ele? Tá aí? Tá ali, ó. Gabriel, tapete vermelho é old fashion. Você não é old fashion. Você inspira Não é o quê? criatividade. Fashion, tapete vermelho não é legal. Old fashion é fora de moda. Até o Oscar esse ano mudou, não era mais vermelho, gente. O Oscar foi dourado. O tapete do Oscar esse ano foi dourado. Vou pegar lá. Só peraí que a gente tá vendo aqui como vai funcionar. Como que é? Gente, eu tive uma ideia. Não sei se vai ficar bom, tá? Mas já que quer uma coisa. E aí a gente vai fazer um baita barulho, tá? E assessoria de imprensa, eu quero muita gente divulgando. Imagina, em vez de tapete vermelho, a gente fazer um tapete de grama sintética. Ou aquelas pedras, sabe? Tipo, a pedra não para, né? Mas, ai, gente, deck de madeira, que a gente vai comprar aqui do lado, na de Cico, antiga de Cico. Sabe aqueles decks que a gente encaixa de madeira? Imagine um Tipo deck um de deck. madeira, porque ele é de plástico, mas ninguém precisa saber que é de plástico. Vocês vão desfilar todas com uma roupa, aí sim cabe o preto. Ah, mas não é Eu criatividade, pensei no nude para não ficar tão fechado, porque Pode o nude ele ser. fica clean e combina com a nossa loja também, daí, né? Que vai ser vai combinar com a madeira com a madeira. Vai ficar bem clean. Agora, gente, imagina, uma blusinha nude,
uma leg nude descalças, porque eu estou falando de natureza, uma música estilo Enya, aquela Only Time, who can say? Aí eu venho com a pedra e mostro. Gente, Barulho de uma cachoeira, vai ter que ter uma cachoeira esse dia aí também. fez sentido? Vocês estão vendo? Agora, se a gente Total, É muito legal. coloca um salto, coloca um tapete vermelho, pelo amor de Deus, não vou deixar o Gabriel usar tapete vermelho, por mais que seja o sonho dele. A Você gente tem conversa que com ele, porque Vou é o sonho conversar. dele. Não, a gente vai fazer um desfile, ó, nesse nível aqui, conceitual, Uhum. que a gente vai Gosto. mudar isso para todo mundo, e todo mundo vai falar, gente, é uma loja de pedras, olha o que eles fizeram. E eu pensei daí numa maquiagem bem aquela maquiagem bonita, sabe? Que parece que você não tá de maquiagem, sem nada. Natural. Talvez uns delineados bem diferentes, assim, algo tipo uma pintura, algo meio, Eu ai, iria sei assim, lá, ups, bem sabe aquela místico história, mesmo. ups, acordei bonita? Uhum. Assim, ó, e aí o máximo um rabo de cavalo, às vezes até em vez de cabelo solto, um Sim. rabo, um brinco, dá pra gente daí pegar assim um parceiro e colocar uma pérola, porque pérola é pérola. Fidelizar. Nossa, a gente já falou tanta coisa. E a gente vai ter convidados nesse lançamento, tá? Não era a ideia, mas a gente vai ter Fechado. convidados. Ah, Gabriel, se prepara, vai ser quando você voltar da China. Vai ser o lançamento que todo mundo vai parar e vai falar assim: Meu Deus, o que aconteceu no Gabriel Pedras? Uhum. O É isso. convite, a gente vai fazer um papel reciclado, convidamos você e a Não, gente vai não, vai ter amarrar com uma convite folha. não. Hã? Não vai ter convite não, vai ser só pra gente, sabe? Eu não quero. Gabriel, Vamos amadurecer essa ideia. Gabriel, olha aqui, eu não tô te olhando. Hum. Jade vai falar desse desfile que você fez, do tipo, e aqui sim você pode trazer seus VIPs. E as pessoas vão falar assim: Meu Deus, o que é isso? É isso. Porque não estou lá. Nem que tiver 10 pessoas convidadas, a gente vai pôr as cadeiras, puffs, coisa simples, mas simples, elegante. Vai servir chá de hibisco, tá? Com petisco vegano. A gente vai fazer uma entrada vegana, uns rolinhos assim Nossa, gente, é sério. A avenida inteira vai comentar desse desfile depois, tá? Vocês me contrataram para questionar, não foi? Para não deixar vocês aqui. Eu vou fazer isso, só que eu não vou só questionar, não. Vou fazer vocês fazerem algo diferente. Tem que ser fora da caixa, senão não é Gabriel Pedras. Hã? É. Tem que ser A gente vai fora da colocar caixa. Enya tocando. Sabe Enya, aquela Only Time? Eu vou mandar lá no grupo. A gente vai colocar essa Manda. e vai ficar gritando a música. Who can say? E aí as meninas, até eu, se você, aí eu não posso entrar nesse papel, mas eu desfilaria fácil. Mas vai entrar assim com vários cordões e vai rodar. E aí vocês podem fazer tipo assim, ó, gente, Muito místico. muito. É isso. Gabriel, você pode convidar no dia do lançamento uma pessoa para ler tarô. Uma vez um lojista fez isso, ela levou uma taróloga que não cobrava nada, porque depois ela vendia uma leitura inteira para a pessoa. Muito boa. Lê a carta, lê cartas, lê anjo, que for o conselho dos anjos. Tem mesmo. No É conselho sobre espiritual. Uhum. Não, mas Tá bom, vamos fazer aí amanhã. não tem problema, mas assim, você entendeu? Não, aí na minha cabeça a gente já faz uma tenda para fazer dentro da tenda aqui. Nossa, muito top. Não, a gente vai fazer um deck Chega. de madeira, elas vão entrar num deck de madeira, nada de tapete vermelho, não tem nada. Vermelha é a cor que mais tem químico para fazer, tá? Tapete mas de é verdade. veludo, brega e fica estragando na natureza, leva anos para se decompor, carpete, e não combina com as suas pedras. Como você vai pôr um negócio vermelho que a sua loja é roxa? Só para salientar a ideia, tá? Eu gosto disso, eu gosto de problema. Adoro.
Que bom! Então, A gente vai fazer fechado. deck de madeira. Gente, deck de madeira, barulho de água, cachoeira, ou até grama sintética, mas grama sintética num próximo, Gabriel. Já tive até uma ideia. A gente vai, olha, quando estiver vendendo muito, a gente vai colocar um caminhão de areia de praia, que a gente vai convidar as pessoas a tirarem, e aí vai chamar coleções sentidos. Os convidados vão ter que entrar descalços, mas essa fica para a próxima, tá? Porque eu já fiz isso e dá trabalho, então a gente deixa para a próxima. Tá lá atrás, tem um monte de pedra quebrada aí, menina. Vamos jogar fora. Não, dá para usar essas pedras para as crianças escolherem e tal, colocar dentro de uma fonte. Dá, não vamos jogar nada fora. Aí, É ó, sustentável, a gente não joga nada fora. a gente precisaria saber em questão de cores em alta, para a gente pensar em como que seria esse desfile, né? E até também para ter conteúdo. A Isabel também me pediu isso, né? Lógico que eu passei para ela algumas fontes, mas, né, como você também está aí para Com auxiliar a gente certeza, eu nessa tenho parte. aqui já. Quando esse desfile vai ser pós-China, né? Então, aí eu queria ver com você qual o melhor momento, porque se a gente fizesse, ele vai chegar em maio. A mercadoria vai chegar em maio, acho que julho. Então teria que ser lá para agosto. Gente, Agosto a gente já está pensando em outono e inverno do ano que vem. não, posso dar uma ideia? Ele consegue trazer a mercadoria que ele comprar, 2, 3 cordões de amostra com ele, um cordão que for, das principais mercadorias? Consegue trazer um pouco de mercadoria com você, tipo uns 5 cordões de cada? Consegue? Sim. A gente vai Ele fazer pode isso, trazer aéreo um também. pré-lançamento, para o pessoal já reservar, já falar o que quer quando for em agosto. Nem vai ter na loja Para vendendo, quando chegar aqui já despachar. nem chega na loja. Isso pode ser uma ação para o alto atacado, mas é um lançamento que todo mundo vai ver. E aí, quando passar, que as peças chegarem, a gente vai usar essas fotos, essas coisas do desfile para conteúdo das redes E sociais. Então, a gente vai fazer um o intuito meu evento. era chamar mesmo um videomaker, uma pessoa profissional para a gente ter essas fotos para trabalhar depois. A gente vai fazer esse evento em junho para venda finalizar em agosto. Só que para a pessoa comprar, ela já tem que fazer o pedido, já tem que começar a pagar, a gente já começa a fazer caixa. Acabou. A gente vendeu tudo que foi usado no desfile. Quem faz isso? Marcas de grife, gente. Elas lançam primeiro para os influenciadores. Então, o carro dele já. Hã? Gabriel falou que está vendendo até o carro dele para comprar mais mercadoria. Gabriel, é isso mesmo. Porque daí, gente, imagine, o Gabriel volta quando? Da China? Maio, na primeira 24. Imagina a gente já fazendo a segunda semana que você voltou, já faz. Vendeu, imagina que já a gente já tem a pré-venda de muita coisa. Se ainda no mesmo pedido dá às vezes para pedir mais. É. Isso A gente é, precisa definir daí qual vai ser a data que a gente vai fazer isso, tá. se vai Eu ser um faria. dia de semana, se vai ter convidado, qual tipo de convidado daí. Tá, Muita então coisa. vamos lá. Eu faria pós-Dia das Mães, tem que ver se o Gabriel já vai estar de volta. Dia das Mães é dia 14. Eu faria de fato nessa semana. Eu gosto, sim, dia 18 de maio, uma data bonita. Então, ele vai voltar dia 24. De maio, tá. A gente pode Isso. fazer dia 1º de junho. Também é uma data bonita. É uma quinta. Eu faria Uhum. algo, de fato, umas 4 horas da tarde. Deixa eu ver os números que a Day mandou, porque eu gosto de tomar decisão em cima Aham. do número e quero questionar com o Gabriel. Mas e nesse caso, para a viagem da China se pagar rapidamente, eu faria um pré-lançamento até com um ticket maior por atacado, para esses principais clientes atacadistas, tá? Uhum. E deixaria lá que, gente, aqui a gente só, tipo um leilão quase, aqui a gente tem 10 cordões desse exclusivo, acabou, acabou. Não vai, o que chegar aqui primeiro vai ser vendido primeiro. Para a gente sentir o Aham. mercado, porque o que foi vendido bastante a gente sabe, porque daí eles vão ter, vai chegar em agosto, já vai mercadoria para eles. Aí a gente começa a usar esse conteúdo para setembro, outubro, que o varejo, ele trabalha, o atacarejo, ele trabalha numa coleção mais rápida. Então, em setembro, a gente tem que estar falando que vai ser usado no verão para o atacarejo. Se a gente está falando na Uhum. nossa comunicação das redes sociais atacarejo, então, ok, a gente usar isso, mas o atacado a gente já fez a nossa comunicação de outra forma 4 meses antes. Fez sentido? Uhum. A gente usa a Sim. mesma Ô, Sara, coisa, mas em momentos diferentes.
Não seria interessante a gente entender primeiro o público que a gente vai alcançar? Você vai Isso ter que eu essas falei para elas informações. agora. Por isso que eu tenho que olhar os dados, a gente vai aí quinta definir. Quinta não, terça, né? Tem que olhar aqui a agenda. Isso é É que importantíssimo. horas? Então, o Ricardo Ah, chegou a você marcar manda com no você? WhatsApp. Mando, porque eu Oi? já marquei com elas aqui agora, a gente já deixou a nossa fixa toda terça às 9 horas. É isso, né? Depois eu mando a pauta. Isso. Então, toda terça às 9, 1 hora, 40 minutos, dependendo da demanda, a gente faz. A nossa de marketing, nesses primeiros meses. E a nossa, Gabriel, o Ricardo falou que já tinha agendado, que ia agendar. Não sei se ele ia falar para você na terça após o almoço ou na quarta. Vou cobrar aqui ele, que Na ele não está quarta aqui eu tenho um agora. compromisso depois do almoço, mas Que na dia? terça eu tô tranquilo. Na Quarta? quarta. Tá, terça, então, porque terça a gente, eu acho que é até terça, porque qualquer coisa a gente vai terça aí, depois a gente já vai no outro cliente que a gente já faz esses dois, que tem a devolutiva da avaliação e tem essa análise que a Day mandou. A gente precisa definir isso para ontem, porque é isso que vai começar a Aí, nortear as outras. aproveitando também, precisamos definir o gasto anual do marketing. Eu mandei lá a planilha, a gente Sim. precisa já definir, porque precisa comprar algumas coisas, investir em impressora. Aí eu preciso já até, estava falando com o Gabriel, talvez até um budget mensal que seja, que Isso, daí se sobra em um mês eu uso para o outro, para eu poder me organizar. isso mesmo. Então, beleza, já R$ 20. até coloquei aqui, Ah, super legal, eu já fiz. e posso falar, esse desfile é gasto de marketing, tá? Por isso que é Aham. importantíssimo a gente fazer dentro do budget. Sim, A gente não vai te exatamente. deixar pobre, não, Gabriel. A gente Por vai isso usar que o não vai budget. ter nada disso aqui, não vai ter deck coisa nenhuma. Vai ter, vai. Ativo. Eu já até sei Eu uma vou aprender parceria a que você ler vai carta. buscar. Não, você vai ter, a gente vai buscar Eu parceria. vou Eu já usar até sei uma pessoa que eu psicologia vou te para passar o lidar. nome. Ó, então vamos deixar pré-agendada essa ideia do evento dia primeiro, porque a gente vai Uhum. linkar com a China, Gabriel, e você vai falar isso Entendi. lá. Você vai falar assim, gente, eu tô aqui na China, mas se preparem, vai ter muito conteúdo. A gente vai fazer um desfile de lançamento, algo que vocês nunca viram na Gabriel Pedras, que eu também vou falar um pouco do que eu vi. E no dia 1º de junho, a gente vai marcar a data do lançamento da coleção, né, ou desse desfile, desse relacionamento, e você vai divulgar nesse dia, que a partir desse dia vai ter o podcast. Ou a gente vai bolar aqui o nome do que, como ele vai ser mesmo, que daí você lança ele a partir de junho. Tudo fazendo parte desse storytelling. Nossa, então. Eu tô ficando nervosa aqui. Vai dar tudo certo. Hoje de manhã, que foi essa reunião que atrasou, até um congresso nacional a gente criou para setembro. Então vai dar tudo certo. É isso que eu gosto do marketing. Ele vai de 0 a 800 muito rápido. E com estratégia, Maria, a gente consegue fazer. Por isso você tem que deixar a Exato. Isabela melhor para você poder falar, vai, filha, que eu tenho decisões mais É, estratégicas aqui, né? exatamente. Não vou tomar mais o tempo de Então, vocês, mas ó, tá tudo alinhado e terça a gente se fala aí, Gabriel, só vocês duas, a gente deixa marcado, já vamos deixar aqui quarta-feira às 9? Pode ser? Belezinha. Pode. Justo. Não, Só com a essa gente. terça que eu não posso, por conta desse café que eu vou ter. Mas aí a gente coloca na quarta-feira às 9, especificamente essa semana, e as outras, toda terça-feira às 9 horas, a gente entra. você, Beleza. a Rubi já tá com vocês? Ok? A Rubi? Tá, a gente vai buscar agora. Vamos comer a pizza hoje? A Yasmin vai embora hoje. Ai, Aí, para elas se conhecerem, você tem ai, algum vamos. compromisso? Então, talvez a Mariana venha aqui. Ah, então deixa quieto. É, Não, qualquer coisa a gente faz lá em casa, pô. Ou é então, porque ela veio trazer o ovo. Vem pra cá você, que daí elas brincam tá, aqui. vou levar ela aí, então. Então, fechou. Eu vou fazer alguma coisa para a gente comer, então. Vou esperar. Tá A bom. gente vai, o Ricardo vai buscar ela agora às 6 horas. 6h30 a gente já está aqui em casa. Tá, então fechou. Então eu Tá, passo aí. Que horas que o Ricardo chega? 6h30. Tá, beleza, então. Tá? Daí a gente já Combinado. está aqui, daí a gente faz alguma Não, coisa. mas 7 horas, 7h30 eu pego ela. Fechou. Fechou, então. Vou estar te esperando Beleza, aqui. Daí então. elas brincam, porque é até Tá bom que a gente bom. gasta um monte de brinquedo da Rubi, aí elas vão brincar juntas um pouco. Uhum. Tá, fechou, então. Tá Aí, bom. Beijo. Sara, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, então eu vou mandar o invite Beijo. para quarta, terça, vou arrumar o horário, mas daí As qualquer coisa eu próximas faço da terças. 1 às 3, Gabriel, e das 3 às 6 esse outro cliente.
E, ó, nossa, já assim, ó, viajei, tá, gente? Se preparem. A Que gente agora também. vocês cutucaram uma parte minha. Na verdade, é a melhor parte, para mim, é a melhor parte. Não É tem isso como mesmo. essa parte de coleção, de moda, ai, minha cabeça pifa. Maria, a Eu minha amo. já foi assim, ó. Depois eu te conto cada coisa que eu já fiz em shopping com desfile, mas nunca eu, né? Contratar alguém Ai, para que me ajudar. legal. Mas as ideias aqui, ó, já assim, eu já vi o conceito pronto, tá? Eu já até pensei na lembrancinha que a gente vai dar. A gente vai dar vela aromatizada com o cheiro da loja. Sim, tá bom? Fiquem com Deus, ótimo final de semana. Para você também. Tchau. Ah, deixa eu fazer uma foto nossa aqui, vai. Ah, já foi.